Olá, meu irmão, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, meu filho. Queridos, esta sequência de 4 vídeos que eu vou começar hoje é de um tema interessante e muito forte, que fala de frieza espiritual. Eu acredito que esse vídeo aí fica um pouquinho longo, parte de meia hora. Se você não quiser ver de uma vez só, veja de 2 ou 3 períodos, mas não deixe de assisti-lo. Esse tema, ele faz parte de um assunto que eu tenho percebido, e eu sofri com isso. O Senhor está me ensinando a vencer, e é difícil vencer mesmo, mas eu fico observando, eu fico acompanhando quantos casos, quantos homens de Deus que pararam seus ministérios de forma brusca, quantas mulheres chamadas para a obra pararam seu ministério, quantos profetas, verdadeiros profetas, pararam de profetizar, verdadeiros homens de Deus que enfrentavam os demônios, se frustraram, pararam com isso. Quantos e quantos, meu Deus, caíram nesse erro? 3 erros: frieza espiritual, uma arma potente e eficaz na mão do diabo. Pois bem, para aprender sobre isso, a gente vai estudar um pouquinho a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele cometeu esses 3 erros. É isso aí, não se escandaliza não. E com esses 3 erros ele pagou caro. E se não fosse pela graça divina, ele teria com certeza fracassado em muitas das suas áreas. Mas ele soube vencer. O Senhor ensinou a vencer. Ele foi insistente, né? Como ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, lá no finalzinho, 55 se não me engano, quando ele fala: portanto, amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. Paulo aprendeu isso. E para falar desses erros que nosso irmão Paulo cometeu, talvez você fale: poxa, quem é você para falar mal de Paulo? Eu falar mal de Paulo? Meu Deus, jamais. Mas eu posso falar dos erros que ele cometeu, irmãos, e que nós cometemos. E esses erros podem custar caro, não só para mim, como para qualquer pessoa que aplicar, que observar e não corrigir. Ok, 1 Coríntios capítulo 11. Esse é o texto de abertura. É um texto que fala da Santa Ceia, um texto muito conhecido. E eu não imaginava, se o Senhor não entrega isso, jamais você vai imaginar um negócio desse. Como nesse pequeno bloco de 7 versículos, Paulo ensinou a nos defender porque ele aprendeu. Só abrindo aqui um parêntese, o Senhor, ele tem corrigido a minha vida e de alguns irmãos que estão comigo a pregar o que está vivendo, o que aprendeu. Não apenas um sermão, né? Não apenas um sermão. Tem muita gente que está pregando sermão gravado em caderno, pega do YouTube, pega de Google. Está errado isso? Quem sou eu para falar que está errado? Mas isso não é isso que o Senhor quer. A Bíblia diz por 7 vezes em Apocalipse, a partir do capítulo 2, não é? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Está no presente, não é disse nem vai dizer amanhã, é hoje. O que ele quer de mim. Ok? Então, aprender na prática. É isso que Paulo aprendeu. Vamos lá. Assim, também depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice, a nova aliança, feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha, confirmando um pacto divino. Todas as alianças divinas foram feitas com sangue. Desde Adão até Cristo, elas se confirmam com sangue. As alianças têm um peso. Há um material, um livro de 2 volumes, que o Senhor está dando graça para logo aí distribuir para vocês, que fala sobre a aliança divina. O primeiro é sobre a aliança, o segundo é sobre cura divina, como consertar com Deus. E o que chama a atenção nos textos bíblicos que foram recebendo de Deus, da parte de Deus, é que ele sempre mexe com uma aliança. A aliança é um pacto. Então, quando eu tomo a Santa Ceia, eu estou confirmando esse pacto. Um cálice por alianças. Quando você se batizou, quando você desceu as águas, te fizeram pelo menos algumas 3 perguntas. Você promete ser fiel aos seus pastores? Você respondeu sim. Promete obedecer à palavra de Deus? Você respondeu sim. Você promete esperar Cristo até a sua volta? Você respondeu sim. Você fez uma aliança, você fez um pacto. Isso é um batismo. Se você vai batizar, então saiba, você vai fazer um pacto, uma aliança com Deus.
E não é só se molhar dentro da água, não. É um pacto e isso se registra no céu. Quando eu vou participar da Santa Ceia, que é a primeira condição, tem que ser batizado, membro firme numa congregação. Quando eu vou batizar, quando eu vou tomar a Santa Ceia, então eu passo por 3 situações. Veja isso. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, na sua tradução talvez está indignamente, aqui de amarelo está de modo que ofenda a honra do Senhor, né, indignamente, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, você vai estar invalidando a aliança. Então, se eu tomar a Santa Ceia, mesmo sabendo que estou no pecado, não quero me corrigir, eu estou invalidando o pacto com Deus. Isso é muito sério. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então, como do pão e beba do cálice. Olhe para a sua condição com Deus. Né? Não olhe para o seu irmão que está tomando ou para o outro que não tomou. Olhe para a sua condição. Esse é o conselho de Paulo. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, ou seja, sem discernir, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Aí ele dá a conclusão: é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram. Então a Santa Ceia é uma aliança com Deus. Quando eu tomar a Santa Ceia, quando eu estiver trabalhando na obra de Deus, eu estou passando por um filtro. Então não vou tomar ceia? Não, você deve tomar a Santa Ceia. O que você deve fazer não é abandonar a Santa Ceia e não querer se batizar. É se corrigir com Deus. Isso é o conselho de Paulo. Porque a omissão também é pecado. Não se esqueça disso. Tá? Levar uma vida morna também é pecado. Poder fazer e não faz também é pecado. Ok, vamos lá. 31. Qual é a solução para não cair nesse erro? Se examinássemos primeiro a nossa consciência, ou seja, se olhássemos para a nossa condição, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Não seríamos levados em tribunal. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor. Ou seja, a ordem parte do trono. Para não sermos condenados junto com o mundo. Então o próprio Deus corrige para não perder seus filhos. Esse assunto de tribunal divino, eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto, depois você pode me lembrar. Porque é um assunto muito real. Ele está presente na nossa vida todos os dias. A todo instante eu posso ser levado em tribunal divino por erros que eu não quis corrigir. Mateus 5, a partir do 23, ele dá mais ou menos sobre esse assunto, mas ele confirma no 25 e 26. Pois bem, quais são os 3 erros comuns que nos levam a ter uma vida espiritual morta, a frieza, ao gelo, abandono e até a morte de um ministério? Quais são eles? Vamos lá, vamos acompanhar. Para você aprender sobre isso, primeiro eu quero que você relembre comigo aqui alguns avisos de Cristo. Cristo falou o seguinte: olha, presta atenção. Escândalos sempre vai ter. Enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, haverá escândalo. O que você não pode fazer é parar de fazer a obra de Deus por causa de escândalo. Você não pode parar de ir para a igreja por causa de escândalo. Você não pode abandonar o seu cargo por causa de escândalo. Você não pode parar de buscar Deus porque seu marido parou, sua mulher parou, teu filho parou. E disse aos discípulos: olha, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Olha o 17,3. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, avisa que ele pecou. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Outro exemplo: qualquer que escandalizar um desses pequeninos, há um juiz para isso, que crê em mim, melhor lhe fosse amarrar uma pedra ao seu pescoço e jogar no fundo do mar. Outro: tenho-vos dito isso. Ele fala o seguinte: eu estou avisando a vocês, não vai ser fácil me servir. Porque servir a Deus com sinceridade não é fácil. Servir a Deus de qualquer jeito, meu irmão, qualquer um faz. Falar que é servo de Deus, mas não querer obedecer a Deus, qualquer um faz. Mas se você quiser realmente fazer a vontade de Cristo, então vão ser expulsos das sinagogas. E vem mesmo a hora em que qualquer vos matará, cuidando de fazer um serviço a Deus. Esta frase, está fazendo a vontade de Deus ou é em nome de Deus, foi por isso que na época das trevas mataram milhares de almas, pastores ainda matam almas, pastores ainda matam ministérios, tudo entre aspas dizendo esta é a vontade de Deus. E nem sempre é vontade humana. Mas, apesar dos escândalos que mataram muita gente, nós continuamos errando. O que é escândalo? Um acontecimento que contraria ou ofende os sentimentos ou as crenças. E o que é escandalizar? Escandalizar alguém é você provocar uma indignação na pessoa, você ferir o costume, a moral. E o que é se escandalizar? É ficar indignado, perplexo. Quer um exemplo? João Batista.
João Batista ele pregou por muitos anos um evangelho e ele achava que viria Cristo para corrigir os fariseus. E veio Cristo perdoando, fazendo um trabalho de evangelização pelo arrependimento, e Cristo se escandalizou. Mateus capítulo 11, você vai confirmar isso ali. E ele fala ainda assim, ó, 11, se não me engano, versículo 6. Bem-aventurado é aquele que se não se escandalizar em mim. O que é escandalizar em Cristo? É você ver uma forma de Deus trabalhar e você não aceitar. Você fala, não é possível que o Senhor perdoe essa pessoa. Essa pessoa não merece perdão. E eu mereço perdão? Será? Essa é a pergunta. Então vamos lá. Então é o seguinte, quando eu começo a observar os escândalos, quando eu começo a olhar os defeitos dos outros, eu observo os erros alheios, eu vou dar atenção demasiada, eu vou começar a sofrer com aquilo. Aí eu tento provar que sou diferente e acabo me escandalizando. Sabe o resultado disso? O pecado alheio me faz parar. Paulo cometeu esse erro? Cometeu. Cometeu, e você vai ver agora nesse texto, se não fosse por Deus, Paulo teria, talvez, nem continuado no ministério muito tempo. Vamos lá. Esses erros do nosso amigo, nosso irmão Paulo, está na carta aos Gálatas. Você pode ler com calma. Eu diria que todo sacerdote, todo ministro, todo homem de Deus que começa a trabalhar, toda mulher de Deus deveria ler esta carta com esta visão, não procurando defeito de Paulo. Talvez você vai ler essa carta agora, mas com outra visão. Você vai ver a carta, você vai ver os erros que o nosso irmão cometeu e vai com certeza identificar em você, porque eu identifiquei muitos erros lá. Muitos mesmo. O erro de Paulo ele se quebra em 3 fases, 3 etapas. O 1 eu quebrei em 3 etapas. São 3 erros. O 1 é o seguinte. Paulo ele começa a condenar e amaldiçoar qualquer um que discorda dos seus ideais, da sua pregação ou da sua tese. Então, por exemplo, a pessoa ela prega, ou ela profetiza, ou ela entrega algo, ou começa um trabalho na igreja, e quem não concordar com ele, ele fica revoltado, injuriado. E daqui, desse ensino, que alguns pastores amaldiçoam os outros, falam que é o anjo da igreja, falam que Deus, ai de quem tocar no seu ungido, usa alguns argumentos tirados disso aqui, ó. Já dissemos antes e repetimos. Se alguém anunciar um evangelho diferente, se não concordar, se não der certo, se eles vierem pregar outra coisa, que seja amaldiçoada. Olha a frase, é pesado, quer dizer anátema, maldito. Por acaso eu procuro a aprovação de pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se eu estivesse, não seria servo de Cristo. E Paulo comete uns erros básicos. Paulo, por que aqueles homens que estavam pregando um falso evangelho não concordavam com Paulo? Paulo lançava maldição sobre eles, lançou maldição sobre eles. E Paulo fala assim, eu não procurei agradar ninguém, eu agradei só a Cristo. É outro erro nosso. Quando a gente está começando é muito comum, não, meu pastor é Jesus, meu pastor não é homem, não tem que responder para homem. Você tem sim. Vamos comparar com as frases de Cristo? Cristo fala assim, ó, se alguém me rejeitar, eu não vou condenar essa pessoa nem lançar maldição sobre ela. Apesar que ele fez isso com algumas cidades, né, ele fez isso, mas ele não veio condenar ninguém, ele veio salvar. Por quê? Já tem quem o julgue a palavra que ele pregou. Então qual é o meu papel como homem de Deus? Pregar. Se a pessoa não quer ouvir, problema dela, eu preguei. Jamais posso lançar maldição alguma nessa pessoa. Jamais. Jamais. Outro conselho. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, tanto em Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Ou seja, o nosso papel como homem de Deus deve agradar a Deus e ao coração dos homens. Eu costumo dizer que você, para ganhar uma alma, você deve aprender primeiro a ganhar o coração dessa pessoa, depois você ganha a alma. É bem verdade que a única pessoa que vai convencê-lo é o Espírito Santo, mas você tem que pregar. Lançar maldição a alguém, dizer que não pega conselho com ninguém, dizer que não procura agradar as pessoas, esse não é o modelo de Cristo. Tá? Não é o modelo. Mas Paulo venceu isso? Venceu. Venceu. E vários textos da palavra mostram que ele venceu. Outro. Quando está começando, nós caímos nesse erro. Nós tentamos mostrar que temos uma profecia, uma revelação, um sonho. Na ânsia de mostrar que tem, o que recebeu, o que sabe alguma coisa, nós cometemos alguns erros que Paulo cometeu. Ó, meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Olha eu aqui, ó. Paulo usou muito essa expressão na carta aos Gálatas, coisa que ele não faz nas outras cartas. A carta aos Gálatas é a primeira carta que Paulo escreveu, mais ou menos no ano 49. E nesta carta, Paulo demonstra algumas falhas
ira sacerdotal, revolta, né? Lançar maldição. Ó, eu não recebi de ninguém, ó, e ninguém o ensinou a mim, tá vendo? Mas foi o próprio Jesus Cristo que revelou para mim. Veja isso. Uma certa arrogância nessas palavras, né? É mais ou menos o seguinte: você recebeu os 9 dons do Espírito, mas o conselho é: ande humildemente com ele. Na verdade, quem tem, irmãos, não fica se exibindo. Quem tem não fica dizendo às pessoas que tem. Quem recebeu algo do céu não sai se exibindo por aí. Primeira prova que um ministro de Deus não confia no seu próprio ministério é que ele tem que gravar tudo, ele tem que mostrar da pessoa que sabe, ele gosta de entrar em debates, ele gosta de provar com alguma coisa. Paulo fez isso no começo, ó. E na minha nação eu excedia, eu passava todo mundo, ultrapassava em sabedoria, ó, aos da minha idade. Sendo muito zeloso, é um erro comum de nós quando começamos. Olha a diferença de Tiago. Andou 3 anos com Cristo. Meus irmãos, muito de vós não sejais mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Olha a diferença. Olha outro conselho de Jesus Cristo. Ei, não vos chameis mestres, porque um só vosso mestre que é Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Você quer ser o maior no reino dos céus? Seja o menor. Você sabe muito, o Senhor te ensinou muito, glória a Deus por isso. Agora, o estilo que Paulo está dizendo aqui é o estilo das pessoas que quer sempre mostrar algo, quer sempre provar que tem. Gosta de ser chamado pelo título. Qual é o seu nome? Eu sou profeta fulano. Qual é o seu nome? Eu sou presbítero Gessé. Que bobagem. Meu irmão, qual é o seu papel na igreja? Eu sou servo, querido. Sirva a Deus com honra, com amor. É assim que tem que ser. Mas você está condenando Paulo? Eu não. Jamais. O Espírito Santo permitiu que Paulo cometesse esses erros, que eu creio que no futuro ajudou muita gente, como me ajudou e vai ajudar você a corrigir isso daí. E o terceiro do primeiro erro. Paulo demonstra um estilo independente, sem prestar conta a homem nenhum, achar que não tem pastor, né? Achar que não tem que explicar nada. Isso é um erro também, irmão. Isso é um erro grave isso daí. Olha outra frase de Paulo. Porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer, me chamou para servir. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus, né, a nós, gentios, a boa notícia a respeito dele. Olha a frase dele: eu não fui pedir conselho a ninguém. Pesado isso. Imagina alguém que se batizou agora, só para pregar por aí sozinho, e depois só de 3 anos que ele conhece os pastores da igreja. Isso não funciona. Apanha dobrado. E Paulo apanhou muito com isso aqui. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Ele nem cita as pessoas. Ele usa uma expressão meio estranha. Ó. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Ele sempre usa o eu na primeira pessoa. Mas na verdade, se você observar o texto com calma, você vai ver que foram os irmãos que socorreram Paulo. Paulo não fala que ele foi socorrido, dos 3 dias que ele ficou cego. Não fala de Ananias, não fala de quem o batizou, não fala de Barnabé que apostou nele. Ele usa uma ira, uma certa arrogância, né? Que nós cometemos isso, irmão. A gente comete isso, tanto pastor que se acha importante na igreja. Eu fui em igreja que o pastor tem que chegar, a igreja tem que se levantar para recebê-lo. Usa alguns argumentos da honra a quem tem honra. Meu irmão, para com isso. Seja humilde na presença de Deus. Deus ama essas coisas, a simplicidade. Olha essa frase de Paulo. Mas somente te ouvi dizer que aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Olha essa frase. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Esta frase do versículo 23 e 24 é mais ou menos o seguinte. Quando eu prego, a igreja enche. Quando eu canto, a igreja é visitada. Quando eu dou aula, nossa, todo mundo se sente glorificado, edificado. É sempre o eu na frente. É sempre o eu. Então não cometa esses erros, tá? Não repita isso. E se você tem esses erros, comece a trabalhar isso. Tire o eu da frente, né? Coloca sempre o Senhor, contudo seja a vontade do Senhor. Se o Senhor assim permitir, né? Se o Senhor nos der, é sempre assim. Paulo venceu? Venceu sim. Mas olha isso, ó. O estilo independente não existe, irmãos. Você que está indo para a igreja, você acha que não tem que explicar para os seus pastores? Você tem que explicar sim. Esse negócio de você sair, sumir para cultos, nos dias que a tua igreja tem culto, você está errado, irmão. Esse negócio de sair para onde quer, vou para a montanha e ficar 5 dias sem explicar aos líderes, você está errado. Meu pastor é Jesus Cristo. Não, seu pastor é um homem de carne e osso. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Ó. Obedecer aos vossos pastores. Sujeitai-vos a eles, porque eles têm 2 tarefas: cuidar da alma deles e depois da de vocês, prestar conta diante de Deus.
Ok? Esse é o primeiro erro de Paulo. Como ele venceu isso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como deste pão bebe desse cálice. Ou seja, pare de observar o erro alheio e olhe para você mesmo. Será que o erro do irmão do lado é tão grave assim? Não sofra por pecado alheio. Eu começo a olhar que o irmão está faltando, o irmão não vem. Acontece muito isso na igreja lá que eu congrego. A pessoa fica às vezes 3 semanas sem aparecer no ensaio. Aí ele aparece. Ele chega lá e já chega falando mal. Oh, mas ninguém vem, Poxa vida, ninguém faz isso. Ô meu irmão, você tem um mês que não apareceu. Ô abençoado, tem um mês que você não viu, já chega falando mal. Não sofra por pecado alheio. Não deixe ninguém ou nada cortar sua comunhão com Deus. Este é o conselho. Examine-se a si mesmo. Quem precisa mais de Deus? Não é você? Então, examine-se a si mesmo. Esse é o primeiro erro, ok? Segundo erro o grave que Paulo cometeu. Quando eu começo a observar a pessoa, quando eu começo a observar que ele está errado, aí eu vou desabafar, procurar alguém, esvaziar minha ira, esvaziar meu coração, né? E aí eu cometo um erro grave. Sabe qual que é? Eu começo a falar mal das pessoas. Ó Paulo. E isso por causa dos falsos irmãos, ó. Chamando de falsos. Que se intrometeram. Mas eles eram falsos? Eram. Eram joio? Eram. Mas Paulo não tinha o poder de julgar. E secretamente entraram a espiar nossa liberdade, né? Que é a pregação do Evangelho. Outro exemplo. E quanto àqueles que parecessem alguma coisa, sabe quem são esses? Pedro, Tiago e João. Os quais tenham sido no outro tempo. Ó. Eles foram apóstolos no outro tempo. Não se me dá. Para mim não me importa o que ele está dizendo. Deus não aceita a aparência do homem. Ainda cita a Bíblia, né? Não faz acepção de pessoas. Porque quando a gente quer errar, um erro santo, entre aspas, eu uso a Bíblia também. Esses, digo, que parecia ser alguma coisa. Ó. Nada me comunicaram. Ou em nada me ajudaram, ele está falando aqui. Só que esses aqui eram Pedro, Tiago e João. Você está falando de Pedro, Tiago e João, rapaz. A gente estava lá na transfiguração. Não era qualquer um. E conhecendo a Tiago, Cefas e João, que eram considerados, ó, considerados. Ele nem fala. Ele está dizendo o seguinte, ó, segundo aquele povo. Ele não considerava isso. Como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram nas destas. Tocamos um aperto de mão. Não tinha comunhão, ó. Em comunhão comigo Barnabé para que nós fôssemos aos gentios. Então é o seguinte, era comum que eles trocassem um beijo no rosto, mostrando comunhão. Aqui não. Ó. Passou 3 anos, Paulo finalmente conhece os pastores da igreja, Tiago o mestre, Pedro o pastor e João o sacerdote. Sabe que chegam lá? Dá um segura na mão do outro e despede Paulo. Percebe a diferença? Começa a falar mal. E aí eu caio no erro que Tiago ensina. Com a língua nós bendizemos a Deus e o Pai. Mas com a mesma língua eu amaldiçoo os homens feitos semelhantes a Deus. Olha, da mesma boca alguém pode falar bênção e maldição. Não seja assim, não faça isso. Outro erro. Agora olha Paulo depois que venceu isso. Ó, Efésios 4. Porque a vida de Paulo se resume mais ou menos em algumas cartas. Gálatas é o começo de tudo, onde ele cometeu erros grotescos. Coríntios, a metade do seu ministério ali, Romano e Coríntios. E Éfeso é o ápice, Éfeso, Filipenses. Essas cartas mostram que Paulo já está maduro, né? Paulo já se livrou de alguns erros, venceu algumas falhas. Ó Tiago, meus irmãos, não fale mal do outro. Se você está falando mal da pessoa, então você deixou de ser servo e é juiz. Você pode julgar alguém? Tem certeza? Ele está falando, ó. Não fale mal do outro. Irmãos, esse problema de falar mal de pessoas, isso é um veneno do inferno. Se você senta numa rota para falar mal dos seus irmãos, se prepare, você vai ter um demônio no meio dessa rota. Esta que é a verdade. Depois que eu observei a pessoa, fiquei escandalizado, fiquei revoltado, porque fulano de tal está recebendo um salário de 100 mil reais, eu não recebo nada. Porque fulano de tal recebe um nome na regional, eu não recebo nada. Aí eu começo a falar mal. E aí eu cometo um erro gravíssimo. Olha Paulo depois que ele venceu isso. Tito, aconselho que você não fale mal de ninguém. Tá, Tito? Seja pacífico. Trate com educação. Paulo venceu. Qual o conselho? Se você sentou a manhã inteira, falou mal de todo mundo, falou mal da igreja, falou mal do líder do ciclo de oração, falou mal da regência, do louvor, aí depois vai para a Santa Ceia. Ó, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discerne o corpo do Senhor. A língua de fogo
E ele chega lá, amiga, troca beijinho. Ô meu amado irmão, a paz do Senhor Jesus, dá um beijo no rosto. Que hipocrisia, querido. Não faça isso não. Isso é um erro gravíssimo. Não use sua língua como instrumento de acusação. Analise primeiro os seus erros. E o terceiro erro? Falei do primeiro, falei do segundo. Ok? Vamos para o terceiro? O primeiro é, eu olho os defeitos dos outros. O segundo é, eu falo mal do outro. E qual é o terceiro agora? Aí vem o terceiro. Inconformado, insatisfeito, eu cometo o terceiro erro. Porém, quando Pedro veio para Antioquia, falar de Paulo, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Ó Paulo, falando mal do pastor da igreja. Eu o repreendi publicamente. E os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, chamando os pastores de hipócritas. Do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia dele. Tá vendo? Ó, Gálatas sem juízo. Cristo jamais autorizou chamar alguém de louco. Mateus capítulo 5 e 6 fala assim, ninguém chame de louco. Ninguém chame de raca. Quem chamar de louco vai ser réu de tribunal divino. Quem enfeitiçou vocês? Estão enfeitiçados, estão macumbados, rapaz. Na minha pregação a vocês, olha eu de novo. Eu fiz, eu mostrei a maneira perfeita da morte de Cristo. Tá vendo? Olha o conselho de Cristo, o conselho de Hebreus. Seguir a paz com todos. Não se levante contra a liderança. Não fale mal de liderança. Você vai sofrer, meu querido. Estou te avisando para você. Você vai sofrer. Mas ele está errado. Ele é o pastor assim, assado. Deixa Deus resolver. Não se mete nisso não. Seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado, viu? Ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamina. Aí, revoltado, eu começo a falar mal dos meus pastores. Pastor da igreja fulano, pastor que tem jatinho, pastor que tem avião, pastor que tem ônibus, pastor que tem não sei quanto. Só que tem uma lei em Levítico 22, a Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentro do teu povo não maldirás. O que é isso? Não fale mal dele. Se você se levantar contra uma liderança, você vai estar se levantando contra quem Deus levantou. E se não foi Deus que levantou? Então é um problema seu. É melhor que você não congregue ali, do que você ficar falando mal dos seus líderes, querido. Essa que é a verdade. Cristo fala o seguinte, não julgue os outros, para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará você do mesmo modo que vocês julgarem os outros. Ou seja, você exige mesmo rigor, então ele pode ser que o rigor caia primeiro em sua casa. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, você fala assim, no adultério, mas fala mal dos líderes, você está caindo nesse erro. Eu não roubo ninguém, mas fala mal de todo mundo. Igreja, pastor, louvor, todo mundo. Fulano que ganha dinheiro demais, fulano que rouba, pastor ladrão, pastor não sei o que. Cuidado. O juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. E a misericórdia divina, ela ultrapassa o juízo. Aí eu começo a falar mal da liderança. Falo mal do louvor, falo mal da igreja, falo mal do pastor. Paulo, depois que ele venceu isso. E tudo quanto fizer, faça de coração, como se fosse para Deus, e não para os homens, Colossenses. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão. É Deus que recompensa. Porque a Cristo servis, não ao pastor. O pastor é seu líder espiritual, mas ele não vai te recompensar nada mesmo. E quem faz alguma coisa esperando recompensa da igreja, está enganado. Porque a obra de Deus é assim, você vai fazer os 99. Se não fizer os 100, alguém vai falar mal de você. Então, querido, aprenda a lidar com essas decepções. Senão você vai parar o seu ministério e Deus não ficará triste com a sua situação. Eu começo a falar mal de liderança, eu começo a falar mal de pastores, todo mundo, ninguém presta. Olha o resultado. Se nós não julgássemos a nós mesmos, se eu olhasse que eu também tenho os mesmos defeitos ou pior, eu não iria para tribunal. Mas, já que eu não me conserto, eu vou para tribunal divino, sou corrigido por Deus para não ser condenado com o mundo. Senão eu perderia até a salvação. O Senhor faz isso para corrigir mesmo. Na prática, como é que funciona? Como é que Deus repreende os seus filhos? Mateus 18:34. Indignado, o Senhor o entregou na mão dos atormentadores. É assim que funciona. E assim fará com todo aquele que não perdoar o seu irmão de coração. O Senhor dá ordem para que um demônio invada a minha casa.
Esse demônio é conhecido como espírito de frieza, e ele existe. Um ser branco, gelado, e quando ele entra numa casa, oração não flui, ninguém tem prazer de ler Bíblia, ninguém quer mais para a igreja, todo mundo abandona, e o erro pode estar nessas três práticas aqui. Como é que eu conserto isso? Se eu responder uma vez, põe no altar, peça perdão todas as vezes que você falou mal de fulano, 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 fulano. Peça perdão, se arrepende e abandona. Depois dê uma ordem de expulsão da sua casa, e aí a sua vida espiritual voltará a andar de novo. Isso é sério e ele existe. Qual o conselho? Simples. Simples. Não atraia o espírito de frieza, o desânimo para a sua casa. Muita gente já parou seu ministério porque existe um demônio, espírito maligno dentro da sua casa e congela, literalmente, congela as orações. Irmãos, tem casos que você vai orar e não dá 3 minutos, você está dormindo e você não estava com sono. Você vai orar e você não consegue achar palavras. Sua cabeça começa a rodar na oração e você nem sabe o que está acontecendo. Por causa disto, há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos já até dormiram. Na tradução mais nova tá, morreram, literalmente. Se você observar demais o erro dos outros, você vai ficar frio espiritualmente, querido. Essa é que é a verdade. E a frieza vai me fazer desanimar. E o desânimo vai me levar à frustração, que é a frustração é o primeiro passo para a depressão. A frustração me leva à ansiedade. E a ansiedade vai matar a minha vida espiritual, me levando à depressão. Eu vi uma frase interessante. Aprender a lidar com a frustração lhe fará sofrer menos de depressão e ansiedade. Esse estudo vai tratar de 4 aulas. A primeira é frustração ou a frieza espiritual. As outras sobre depressão. Então, querido, vença isso. E quais são os 3 erros deste ensino? 1. Você começa a olhar o pecado alheio. Você se frustra e aí para. 2. Você revoltado passa a falar mal de todo mundo que escandalizou. E até a pessoa pecou mesmo. O cara cometeu o pecado e envergonhou todo mundo. Mas você não é o juiz dele. Você não vai consertar essa pessoa. Só que eu me esqueço que eu também tenho esse mesmo erro. E aí eu começo a falar mal de pastores, de lideranças, de todo mundo, do dízimo, de tudo. E aí um demônio invade a minha vida e eu acabo, ao invés de consertar a pessoa, eu faço acabar a minha vida. Quer um conselho? Tratamento. Uma vez o senhor ensinou isso para mim aqui, Filho, muitos enganadores já entraram no mundo. Muito, já tem muita gente. O que mais tem é gente aí dizendo que é profeta, mas é mentiroso. Pastor que é enganador. Gente que diz que é crente, mas é sem vergonha. O que mais tem é líder que não presta. Mas se você observar esses caras, você vai sofrer. Quer um conselho? Olhe para você mesmo. Cuide da sua comunhão com Deus, para não que percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Eu uso essa estratégia. Não assista debates, não entre em debates, não fico mostrando para ninguém que sei alguma coisa, não entre em genealogia, não entre em discussão. Eu não vou convencer uma pessoa. Se a pessoa quiser ouvir e aprender, já sei sobre isso. Aí sim, querido, agora eu vou lhe ensinar. Caso contrário, meu irmão, fulano está errado, fulano não rouba, fulano é ladrão, fulano é sem vergonha. Que ele responda com Deus. Faça bom proveito. Judas roubou 3 anos, acabou morto. Então há um justo juiz para isso. Há um justo juiz. E como manter a chama, o coração ardendo? Esse é o conselho, esse é um segredo maravilhoso. Paulo ensinou, ele aprendeu. Como se manter o ritmo? É isso que as pessoas me perguntam. Querido, quer manter o ritmo? Ignora os erros dos outros e vá cuidar da obra. Vá cuidar de gente, dos pequenos, do necessitado. A ninguém torneis mal por mal. Procure as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em você, depende de você, tenha paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, o Senhor é um juiz. Minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Olha o conselho de Paulo. Portanto, o teu inimigo tem fome? Dá de comer. Tem sede? Dá de beber. Mas por que eu fazer isso? Eu vou ser injustiçado. Não, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O Espírito de Deus estará com você. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo ensinando em Romanos capítulo 12. Então, queridos, vença isto. Vença isto. Não caia neste erro. Não fique dando atenção ao pecado dos outros. Não fique falando mal de quem caiu. E não se levante contra lideranças
porque o Senhor está vendo isso e Ele julgará. Amém, meu amado irmão? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, em nome de Jesus.